Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente faz a leitura do Decreto 17.037, que também trata do IPTU. Decreto 17.037, de 17 de dezembro de 2018. Regulamenta a revisão e a reclamação contra o lançamento, a concessão de benefícios e o recolhimento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, da taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, da taxa de fiscalização de aparelhos de transporte e da contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública. Então ele não fala só do IPTU, né? Fala de outras taxas também. Por enquanto é a lei mais nova sobre o IPTU. As outras são mais antigas que essa que a gente já leu no canal. Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição, decreta. Não vou ler essas leis todas, não. Só para falar baseado em que ele decreta. Capítulo 1. Do lançamento e da notificação. Artigo 1º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, será lançado anualmente e de ofício pela Administração Tributária do município. Parágrafo 1º. Considere-se ocorrido o fato gerador do IPTU no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Parágrafo 2º. Os contribuintes do IPTU, da taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, TCR, da taxa de fiscalização de aparelhos de transporte, TFAT, e, no caso de imóveis não edificados, da contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, CCIP, serão notificados dos respectivos lançamentos por meio do envio das guias de recolhimento conjuntas para o endereço de correspondência constante do cadastro imobiliário. Capítulo 2. Da apuração. Artigo 2º. Nos termos do artigo 72 da Lei 5.641, de 21 de dezembro de 1989, combinado com o artigo 14 da Lei 8.147, de 29 de dezembro de 2000, para fins de lançamento do IPTU, serão atualizados anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de janeiro de 2011 a dezembro do exercício anterior ao qual se refere o lançamento, os valores constantes dos anexos 1, 2, 3, a que se refere o artigo 7º da Lei 9.795, de 28 de dezembro de 2009, relativos aos valores de metro quadrado de terreno e classificação de tipos construtivos por zona homogênea e zona de uso, da tabela de valores de metro quadrado construído de unidade não condominial, da tabela de valores de metro quadrado construído de unidade condominial, respectivamente, e os valores constantes da tabela 3, anexa à Lei 5.641, de 1989. Parágrafo único. Os fatores de correção previstos na Lei 9.795, de 28 de dezembro de 2009, e no Decreto 13.824, de 29 de dezembro de 2009, serão apurados segundo a situação existente ou aplicável em 1º de janeiro de 2011. Capítulo 3. Dos prazos para pagamento. Artigo 3º. O vencimento do IPTU, da TCR e da TFAT e, no caso de imóveis não edificados, da CCIP, ocorrerá no dia 15 de fevereiro do exercício ao qual se referir o lançamento, ou no próximo dia que houver expediente bancário, se for o caso. Parágrafo 1º. O contribuinte poderá optar pelo parcelamento do valor dos tributos referidos no caput em até 11 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira parcela na data prevista no caput e das demais no dia 15 de cada mês subsequente, observado o disposto no artigo 1º do Decreto 16.693, de 14 de setembro de 2017. Parágrafo 2º. O pagamento das parcelas que trata o parágrafo 1º deverá ocorrer até o último dia em que houver expediente bancário do exercício a que se referirem os lançamentos. Capítulo 4. Das taxas e da contribuição lançadas e cobradas em conjunto com o IPTU. Artigo 4º. A TCR, cobrada anualmente com o IPTU, será calculada com base no número de economias sujeitas à sua cobrança e a frequência da coleta para o logradouro do imóvel, constante do cadastro imobiliário, nos termos dos artigos 18 a 25 da Lei 8.147 de 2000.
e na forma prevista deste decreto. Parágrafo 1º. Considere-se economia a unidade de núcleo familiar, atividade econômica ou institucional distinta em um mesmo imóvel. Parágrafo 2º. No caso de imóvel localizado em lote com acesso a mais de um logradouro, para fins de cálculo da TCR, será considerado o logradouro que possua maior frequência de coleta de resíduos sólidos. Parágrafo 3º. Caso seja constatada a existência de obstáculos físicos, naturais ou construídos que impeçam o acesso ao logradouro com maior frequência, será considerado para fins de cálculo da TCR o logradouro correspondente à sua frente efetivamente acessível. Artigo 5º. A TFAT, cobrada anualmente com o IPTU, calculada por aparelho nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei 5.641 de 1989, será atualizada anualmente até o mês de dezembro do exercício anterior ao que se refere o lançamento pela variação do IPCA-E nos termos do artigo 14 da Lei 8.147 de 2000 e na forma prevista neste decreto. Artigo 6º. A CCIP será lançada e cobrada anualmente com o IPTU, em se tratando de imóveis não edificados ou para os quais não haja contrato de fornecimento de energia elétrica, nos termos dos artigos 2º a 6º da Lei 8.468, de 30 de dezembro de 2002. Parágrafo 1º. A CCIP corresponderá a 60% da tarifa convencional de iluminação pública, TCIP, para imóveis sem medidor de consumo de energia, nos termos da tabela para cálculo da CCIP, constante do anexo único da Lei 8.468 de 2002. Parágrafo 2º. O valor da CCIP incidente sobre os imóveis edificados ou não, para os quais haja contrato de fornecimento de energia elétrica vigente, será determinado em conformidade com a tabela para cálculo da CCIP, constante do anexo único da Lei 8.468 de 2002, e cobrado mensalmente na nota fiscal ou fatura de energia elétrica da CEMIG Distribuição S.A., na forma prevista no artigo 7º-A da Lei 8.468 de 2002. Capítulo 5. Do desconto e redução de alíquota. Seção 1. Do desconto pelo pagamento antecipado. Artigo 7º. Os contribuintes poderão ter desconto pelo pagamento antecipado do IPTU e taxas que com ele são cobradas, referente ao adiantamento integral de, no mínimo, 2 parcelas, realizado à vista até o dia 20 de janeiro do exercício ao qual se referir o lançamento ou no próximo dia em que houver expediente bancário, em percentual a ser definido anualmente por decreto. Parágrafo 1º. O crédito relativo às parcelas vencidas ou recolhidas antecipadamente pelo contribuinte será efetivado em observância à ordem crescente do número de parcelas não pagas. Parágrafo 2º. O pagamento efetuado até a data prevista no caput, que ultrapassar a quitação de, no mínimo, 2 parcelas, terá a parte excedente considerada para fins de pagamento da parcela seguinte, aplicando-se na parte antecipada o desconto previsto neste artigo. Parágrafo 3º. Os contribuintes terão direito ao desconto de 2% em razão da quitação integral das parcelas referentes aos meses de agosto a dezembro, desde que o pagamento seja feito à vista até o dia 15 de julho de cada exercício, observadas as disposições do artigo 1º do Decreto 16.693 de 2017. Parágrafo 4º. Os prazos previstos no caput e no parágrafo 3º são peremptórios, não sendo concedidos os descontos para os pagamentos efetuados após as datas neles definidas, ainda que seja apresentado tempestivamente pedido de revisão ou reclamação contra o lançamento dos tributos, ou que, em razão de revisão de ofício com efeitos retroativos, haja majoração do valor originalmente lançado. Parágrafo 5º. Os descontos previstos no parágrafo 3º será concedido ao contribuinte que estiver rigorosamente em dia com o pagamento das parcelas vencidas, ou realizar a sua quitação até a data definida para a concessão do desconto. Parágrafo 6º. O desconto previsto no parágrafo 3º será concedido inclusive sobre a parcela de julho, desde que cumulada com a quitação integral do IPTU do exercício e das taxas que com ele são cobradas. Seção 2. Da redução de alíquotas para imóveis em construção. Artigo 8º.
As alíquotas previstas no item 2 da tabela 3, anexa à Lei 5.641 de 1989, serão reduzidas em 50% para imóveis em construção. Parágrafo único. A redução de que trata o caput será concedida a requerimento do contribuinte, a ser protocolizado no prazo de 30 dias, contados do primeiro dia útil do mês de janeiro do exercício ao qual se refere o lançamento, e será condicionada à existência de alvará de construção, válido em 1º de janeiro do mesmo exercício. Artigo 9º. A administração tributária do município poderá promover diligência fiscal destinada a apurar o efetivo exercício da construção no imóvel para o qual se pleiteia o benefício de que trata o artigo 8º. Parágrafo único. Considera-se imóvel em construção aquele em que se constate, no mínimo, a abertura de valas ou escavações para colocação de concreto, desde que comprometidas com a obra e vinculadas com o projeto aprovado. Artigo 10. Redução de alíquotas para imóveis em construção poderá ser aplicada, no máximo, em 3 exercícios. Parágrafo único. A não quitação do imposto no exercício a que se referir o lançamento acarretará o cancelamento do benefício e a restauração da alíquota integral, nos termos do parágrafo 4º do artigo 83 da Lei 5.641 de 1989. Capítulo 4. Do Programa BH Nota 10. Artigo 11. Denomina-se Programa BH Nota 10, considerando o artigo 23 da Lei 9.795 de 2009, o Programa de Incentivo Tributário do IPTU, que consiste no aproveitamento de parcela do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, incidentes sobre serviços acobertados por Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, NFSE, e devido ao município, como crédito para abatimento de até 30% do IPTU para imóveis indicados pelo sujeito passivo e situados em Belo Horizonte. Parágrafo 1º. O crédito relativo à parte do ISSQN a que se refere o caput, calculado sobre o valor do imposto expressamente destacado no documento fiscal, será aproveitado em favor do tomador de serviço, pessoa natural, devidamente identificado pelo nome e registro no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, na NFSE, relativamente aos imóveis por ele indicados. Parágrafo 2º. Não geram crédito de ISSQN, ainda que acobertados por NFSE, os serviços, inciso 1º, cujo imposto não seja devido ao município de Belo Horizonte. Inciso 2º, amparados por isenção, imunidade ou não incidência. Inciso 3º, prestado por microempreendedor individual, optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional. Parágrafo 3º. Os créditos relativos a serviços tomados de prestadores contribuintes do ISSQN em regime de estimativa, bem como da microempresa ou da empresa de pequeno porte, enquadrada no Simples Nacional, cujo imposto municipal não se sujeite à retenção na fonte, serão calculados com base no valor do imposto obtido pela aplicação da alíquota mínima de 2%, independentemente da alíquota efetivamente incidente sobre a operação. Parágrafo 4º. Os créditos relativos a serviços tomados de pessoa jurídica, contribuinte do ISSQN em regime de alíquota fixa, desvinculada do preço do serviço, serão calculados com base no valor do imposto obtido pela aplicação da alíquota de 1% sobre o preço do serviço. Parágrafo 5º. Os créditos concedidos com base em NFSE, posteriormente cancelada ou substituída por outra de menor valor, serão glosados, anulando-se os respectivos abatimentos concedidos no IPTU, cujo saldo deve ser integralmente recolhido, sem prejuízo, quando for o caso, da incidência dos acréscimos moratórios. Artigo 12. Não terão direito ao crédito. Inciso 1º, as pessoas naturais amparadas por isenção do IPTU. Inciso 2º, as pessoas naturais domiciliadas fora do município de Belo Horizonte. Inciso 3º, os tomadores de serviços em débito com o município, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Artigo 13. Os créditos serão totalizados anualmente e poderão ser abatidos exclusivamente do IPTU relativo ao exercício imediatamente subsequente
ao da sua apuração e incidentes sobre imóveis localizados no município de Belo Horizonte do tomador do serviço ou de terceiros que ele indicar. Parágrafo 1º. Os créditos não utilizados para o abatimento do IPTU não geram direito à restituição ou compensação de qualquer espécie. Parágrafo 2º. Serão apurados e totalizados pela Secretaria Municipal de Fazenda, SMFA, com base nos registros de dados de NFSE, em 31 de outubro de cada exercício, os créditos obtidos em decorrência de serviços tomados e acobertados por NFSE, que foram emitidos desde 1º de novembro do exercício anterior. Parágrafo 3º. Durante o mês de novembro de cada exercício, o tomador de serviços deverá indicar, por meio de aplicativo disponibilizado no site da SMFA, os imóveis que aproveitarão os créditos apurados e informados. Parágrafo 4º. Não poderão ser objetos da indicação prevista no parágrafo 3º os imóveis que estejam em situação de inadimplência com o município e sem exigibilidade de cobrança suspensa. Parágrafo 5º. Não será exigido nenhum vínculo legal entre o tomador dos serviços e os imóveis por ele indicados. Parágrafo 6º. Em caso de redução do IPTU, motivada por revisão do valor lançado, os créditos que excederem a 30% do novo valor serão cancelados, sendo vedada a utilização de qualquer resíduo para abatimento do imposto incidente sobre outro imóvel. Parágrafo 7º. A não quitação integral do imposto, dentro do respectivo exercício de cobrança, implicará a inscrição integral do débito na dívida ativa, desconsiderando-se qualquer abatimento obtido com o crédito indicado pelo tomador. Artigo 14. Nos termos definidos em portaria da SMFA, para efeitos de indicação dos imóveis, o tomador do serviço deverá se identificar mediante login e senha fornecidos pela administração tributária do município. Artigo 15. Os créditos indicados perderão a validade quando a administração tributária do município constatar a impossibilidade parcial ou total de utilizá-los. Capítulo 7. Da reclamação contra o lançamento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 16. O prazo para apresentação de reclamação contra o lançamento do IPTU e das taxas e contribuição que com ele são lançadas e cobradas será de 30 dias contados do primeiro dia útil do mês de janeiro do exercício ao qual se refere o lançamento. Parágrafo único. As reclamações fundadas em benefícios tributários previstos na legislação municipal deverão ser instruídas por meio do requerimento e dos documentos exigidos neste decreto. Artigo 17. A reclamação contra o lançamento do IPTU deverá ser apresentada pelo titular do imóvel constante do cadastro imobiliário ou pelo beneficiário da isenção requerida. Parágrafo 1º. O reclamante deverá se identificar no ato da reclamação, mediante a apresentação de documentos de identidade original ou, a critério do contribuinte, da cópia autenticada ou outra forma definida em portaria da SMFA. Parágrafo 2º. A reclamação contra o lançamento de pessoa jurídica deverá ser apresentada por seu representante legal, cujos poderes concernentes à representação deverão estar contidos nos respectivos atos constitutivos e, se for o caso, em suas alterações. Parágrafo 3º. Quando a reclamação for apresentada pelo cessionário do imóvel, será necessária a apresentação do original ou, a critério do contribuinte, de cópia autenticada do contrato de cessão, no qual consta a transferência do ônus do pagamento dos tributos de que trata este decreto, para o cessionário. Parágrafo 4º. Os atos praticados por intermédio de procuradores deverão ser instruídos com a procuração assinada pelo titular do imóvel, concedendo poderes específicos para protocolizar a reclamação contra o lançamento ou juntar documentos. Parágrafo 5º. A titularidade ou a representatividade do reclamante deverá ser comprovada mediante a apresentação do documento original ou, a critério do contribuinte, da cópia autenticada. Artigo 18. No ato da reclamação administrativa, deverá ser apresentada a guia do IPTU ou a indicação precisa do índice cadastral e, a critério do fisco, a documentação pertinente à matéria discutida. Parágrafo 1º. No caso de o reclamante não apresentar a documentação necessária,
será emitido termo de solicitação a ser atendido no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado desde que solicitada e justificada a prorrogação, por escrito, antes de expirado o prazo estabelecido no termo. Parágrafo 2º. A falta de apresentação da documentação necessária à instrução da reclamação resultará no seu indeferimento e, se for o caso, no arquivamento do procedimento a que deu origem ou na sua conversão em procedimento de ofício, a critério da autoridade fazendária. Parágrafo 3º. Na instrução de reclamação administrativa, serão apreciados todos os critérios com base nos quais o lançamento foi efetivado, ainda que não tenham sido objeto da reclamação. Parágrafo 4º. Nos casos em que houver revisão do lançamento, somente será admitida a reclamação contra a parte alterada, desde que essa não tenha sido objeto da reclamação inicial. Parágrafo 5º. No caso de reclamação tempestiva, promovida por uma ou algumas unidades autônomas de edifícios condominiais, serão processadas, de ofício, para as demais unidades, a partir do exercício em que foi apresentada a reclamação, as alterações de lançamento referentes aos elementos que se relacionem indistintamente com todas as unidades do condomínio. Parágrafo 6º. As reclamações contra o lançamento deverão ser protocolizadas nos postos de atendimento do IPTU ou em meio eletrônico, na forma prevista em portaria da SMFA. Artigo 19. Os documentos exigidos para a instrução das reclamações previstas neste decreto deverão ser apresentados no original ou, a critério do contribuinte, em cópias autenticadas. Parágrafo 1º. A reclamação referente ao valor venal atribuído à unidade condominial deverá ser instruída, no ato da protocolização, com informações precisas quanto à área privativa correspondente ao imóvel em questão, sob pena de responsabilidade do requerente. Parágrafo 2º. A autoridade fazendária, responsável pelo lançamento, quando da análise da reclamação e julgando necessário para a determinação do valor venal, poderá solicitar a apresentação da convenção de condomínio registrada em cartório de registros de imóveis, da circunscrição do imóvel ou, a critério do contribuinte, da cópia autenticada, podendo tal documento ser substituído por outro, desde que possibilite a comprovação inequívoca da área privativa informada. Parágrafo 3º. A não apresentação do documento de que trata o parágrafo 2º, no prazo estabelecido na solicitação, implicará no indeferimento da reclamação. Artigo 20. Recebida a reclamação contra os lançamentos previstos neste decreto, a administração tributária do município procederá à avaliação das alegações do contribuinte para, se for o caso, promover a revisão de ofício dos lançamentos impugnados. Parágrafo 1º. O acolhimento integral das alegações apresentadas e a efetivação da revisão de ofício prevista no caput dará fim ao contencioso administrativo e ensejará o arquivamento do procedimento e a notificação do contribuinte para o recolhimento dos tributos, se for o caso, parceladamente até o final do exercício, na forma do artigo 3º. Parágrafo 2º. Caso a administração tributária não acolha integralmente os argumentos apresentados e mantenha, mesmo que parcialmente, os lançamentos impugnados, o contribuinte deverá ser notificado da decisão e, em caso de discordância, poderá ratificar a reclamação administrativa no prazo de 30 dias contados da data dessa notificação, como condição para o seu seguimento junto ao Conselho Administrativo de Recursos Tributários, CART-BH, na forma prevista no Decreto 16.197, de 8 de janeiro de 2016, oportunidade em que poderá apresentar outros elementos e provas que julgar cabíveis. Parágrafo 3º. A notificação prevista no parágrafo 2º deverá informar ao contribuinte que a não ratificação da reclamação, no prazo previsto, constituirá a desistência tácita da reclamação apresentada e ensejará o arquivamento do procedimento instaurado. Parágrafo 4º. A reclamação contra lançamentos na forma prevista neste decreto suspenderá a exigibilidade dos créditos tributários impugnados até seu julgamento definitivo pelo CART-BH. Seção 2. Das reclamações contra o lançamento das taxas e da contribuição lançadas e cobradas em conjunto com o IPTU. Artigo 21. Para a reclamação contra o lançamento da TCR, deverão ser informados pelo requerente o número total de economias existentes no lote,
ainda que não ocupadas, a frequência do serviço de coleta ou a inexistência deste serviço, se for o caso, ou a indicação precisa do erro existente no lançamento. Artigo 22. Para reclamação contra o lançamento da TFAT, deverão ser informados pelo requerente a quantidade e o tipo de aparelho de transporte existente no imóvel, mesmo aqueles que não estiverem em uso, ou a descrição do erro existente no lançamento. Artigo 23. Para reclamação contra o lançamento da CCIP, será exigida a fatura de fornecimento de energia elétrica correspondente ao imóvel para o qual se pleiteia a revisão. Capítulo 8. Das isenções e desonerações. Seção 1. Da limitação de cobrança de taxas. Artigo 24. Em se tratando de imóveis edificados e não constituídos de unidades autônomas, nos quais existam mais de uma economia, a cobrança de TCR estará limitada a: inciso 1º, 15 economias para imóveis de ocupação não residencial do tipo construtivo loja, LJ, com padrão de acabamento P1 ou P2. Inciso 2º, 3 economias para imóveis de ocupação exclusivamente residencial, dos tipos construtivos casa, CA, e apartamento, AP, com padrão de acabamento P1 ou P2. Parágrafo 1º. Inclui-se na hipótese prevista no inciso 1º o imóvel do tipo LJ ou galpão, GP, desde que inserido na tipologia de centro de comércio popular. Parágrafo 2º. Considera-se centro de comércio popular o imóvel constituído de subdivisões de natureza precária ou temporária, conforme dispuser normatização específica, com licenciamento junto ao órgão responsável pela atividade. Seção 2. Das isenções. Artigo 25. É isento do IPTU o imóvel com tipo de ocupação exclusivamente residencial, cujo valor venal, observados os parâmetros previstos nos dispositivos e nos anexos da Lei 9.795 de 2009, em 1º de janeiro do exercício a qual se referir o lançamento, seja igual ou inferior ao valor previsto no artigo 1º da Lei 9.795 de 2009, atualizado monetariamente pela variação do IPCA-E de janeiro de 2011 a dezembro do exercício anterior a qual se refere o lançamento, nos termos do artigo 14 da Lei 8.147 de 2000. Parágrafo 1º. A isenção prevista neste artigo não se aplica ao imóvel identificado como vaga de garagem. Parágrafo 2º. São isentos da TCR e da TFAT os imóveis previstos neste artigo cujo padrão de acabamento seja P1 ou P2. Artigo 26. É isento do pagamento do IPTU em relação ao imóvel de sua propriedade usado para sua própria moradia o ex-combatente que participou efetivamente de operações bélicas na Segunda Guerra Mundial como integrante da Força Expedicionária Brasileira, das Marinhas de Guerra e Mercante, da Força Aérea Brasileira e da Força de Exército, consoante disposto no artigo 6º da Lei 5.839, de 28 de dezembro de 1990. Parágrafo 1º. Os efeitos deste artigo aplicam-se aos cônjuges de ex-combatentes mortos enquanto na viuvez e a seus filhos enquanto menores. Parágrafo 2º. A comprovação de participação nas operações bélicas a que alude o caput deverá ser feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos no ato da protocolização. Inciso 1º. Diploma de medalha de campanha ou certificado de haver servido no Teatro de Operações da Itália, como componente da Força Expedicionária Brasileira. Inciso 2º. Diploma de medalha de guerra ou certificado de haver participado efetivamente de missões de vigilância e segurança do litoral e ilhas oceânicas, como integrante de unidades que se deslocaram de suas sedes para o cumprimento dessas missões. Inciso 3º. Diploma de medalha de campanha da Itália ou diploma da Cruz de Aviação Fita B, para os tripulantes de aeronaves engajadas em missões de patrulha. Inciso 4º. Diploma de uma das medalhas navais do Mérito de Guerra, desde que tenha sido tripulante de navio de guerra ou mercante atacado por inimigo, ou destruído por acidente, ou que tenha participado de comboios, de transporte de tropas, ou de abastecimento ou de missões de patrulha. Inciso 5º. Diploma de medalha da campanha da Força Expedicionária Brasileira. Inciso 6º.
certificado de haver participado efetivamente em missões de vigilância e segurança do litoral, como integrante da guarnição das Ilhas Oceânicas. Inciso 7º. Certidão fornecida pelo respectivo militar ao ex-combatente integrante de tropa transportada em navios escoltados por vasos de guerra. Parágrafo 3º. Se o requerente for o cônjuge sobrevivente, deverá juntar a certidão de casamento com o ex-combatente e de óbito deste. Artigo 27. São isentos do IPTU, nos termos do artigo 7º da Lei 5.839, de 1990. Inciso 1º. Os imóveis inseridos em área classificada como Zona de Especial Interesse Social, ZEIS, ocupados por população de baixa renda. Inciso 2º. As unidades habitacionais de uso residencial produzidas no âmbito de políticas de habitação oriundas de programas habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda. Parágrafo 1º. A isenção de que trata o caput cessará 10 anos após a regularização fundiária. Parágrafo 2º. Na hipótese do dispositivo, no inciso 2º do caput, a concessão do benefício fica condicionada à declaração dos órgãos responsáveis pela política municipal de habitação ou pelos programas habitacionais municipais, estadual ou federal de interesse social, a administração tributária do município, do enquadramento do imóvel nos requisitos dos respectivos programas habitacionais. Parágrafo 3º. Considera-se de baixa renda, para os fins deste artigo, a família cuja renda mensal, artigo 28, é isento do IPTU, das taxas e contribuições que com ele são lançadas e cobradas, o imóvel em processo de desapropriação, que tem sua posse transferida ao ente público expropriante em cumprimento de decisão judicial ou por acordo administrativo, conforme artigo 8º da Lei 5.839, de 1990. Parágrafo 1º. Para fazer jus à isenção, o requerente deverá apresentar, no ato da protocolização do requerimento, o despacho judicial de emissão provisória na posse, expedido pelo juízo responsável pela condução da ação de desapropriação, ou termo administrativo de emissão provisória na posse, expedido pelo ente expropriante, com o qual se tenha firmado acordo amigável para recebimento de indenização e desocupação do imóvel desapropriado. Parágrafo 2º. Os efeitos da isenção prevista neste artigo cessarão. Inciso 1º. Quando a propriedade do imóvel for definitivamente transferida ao ente público expropriante, na forma da lei civil. Inciso 2º. Na eventualidade de o imóvel retornar para a posse do proprietário ou terceiro, caso a desapropriação não se concretize. Artigo 29. É isento do IPTU, nos termos do artigo 9º da Lei 5.839, de 1990, o imóvel tombado pelo município, por meio de deliberação de seus órgãos de proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico, sempre que mantidos em bom estado de conservação, conforme laudo emitido, respectivamente pela Diretoria de Patrimônio Cultural, Diretoria do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte e Diretoria do Conjunto Moderno da Pampulha da Fundação Municipal de Cultura. Parágrafo 1º. A isenção do IPTU poderá ser estendida a bens imóveis tombados por órgãos de proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico do Estado de Minas Gerais ou da União, desde que o tombamento seja ratificado pelo órgão de que trata o caput. Parágrafo 2º. O titular do imóvel poderá apresentar o requerimento diretamente à respectiva Diretoria de Patrimônio Cultural, do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte ou do Conjunto Moderno da Pampulha, que deverá observar, para a abertura do processo administrativo de isenção, todas as condições estabelecidas neste decreto. Artigo 30. É isento do IPTU, total ou parcialmente, o imóvel reconhecido como reserva particular ecológica, mediante requerimento de seu titular, nos termos da Lei 6.314, de 12 de janeiro de 1993. Parágrafo 1º. O requerimento deverá ser instruído com a comprovação de que o termo de compromisso celebrado entre o Poder Executivo e o titular do imóvel, assim como o decreto que o reconheceu a criação da reserva particular ecológica, foram averbados na matrícula do imóvel, perante o cartório de registro de imóveis,
na circunscrição do bem. Parágrafo 2º. A isenção parcial implicará a redução do IPTU na mesma proporção entre a área da reserva e a área total do imóvel no qual a reserva está inserida. Parágrafo 3º. O benefício fiscal concedido nos termos deste artigo cessará automaticamente ao término do prazo de vigência do termo de compromisso relativo à instituição da reserva particular ecológica ou na data de seu cancelamento. Parágrafo 4º. O titular do imóvel poderá apresentar o requerimento diretamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que deverá observar, para a abertura do respectivo processo administrativo, todas as condições estabelecidas neste decreto. Artigo 31. É isento do IPTU o imóvel edificado e ocupado como templo de qualquer culto por entidade religiosa com imunidade reconhecida pela unidade administrativa fazendária competente e que desenvolva atividades socioassistenciais, nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.291, de 29 de dezembro de 2001. Parágrafo 1º. A isenção de que trata este artigo deverá ser requerida pelo interessado na forma e nos termos definidos em portaria da SMFA, produzindo efeitos em relação ao imposto devido a partir do exercício imediatamente subsequente. Parágrafo 2º. Poderá ser deferida a isenção do IPTU para o próprio exercício, caso comprovada inequivocamente a efetiva ocupação do imóvel edificado pelo templo da entidade requerente, na forma prevista no parágrafo 5º, bem como a utilização dele para o desenvolvimento das atividades descritas no parágrafo 3º, na data da ocorrência do fato gerador neste exercício. Parágrafo 3º. Para efeito deste artigo, consideram-se atividades socioassistenciais a doação de produtos alimentícios, de higiene e de vestuário, ou a prestação habitual e gratuita de serviços destinados e vinculados a pelo menos um dos seguintes setores. Inciso 1º. Amparo e proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2º. Habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Inciso 3º. Integração do indivíduo ao mercado de trabalho. Inciso 4º. Subsistência de pessoas carentes. Parágrafo 4º. Não descaracterizam a gratuidade a que se refere o artigo 3º as contribuições pecuniárias efetuadas voluntariamente pelos assistidos para garantir a manutenção das atividades socioassistenciais da entidade. Parágrafo 5º. O deferimento da isenção fica condicionado à comprovação da ocupação efetiva do imóvel edificado pelo templo da entidade requerente, se for o caso, mediante vistoria. Parágrafo 6º. A administração tributária do município poderá solicitar da requerente a apresentação de outros documentos que julgar necessários para a comprovação da efetiva ocupação de que trata o caput. Parágrafo 7º. O deferimento da isenção de que trata este artigo dispensa a apresentação de novo requerimento para os exercícios seguintes, sem prejuízo das obrigações estabelecidas em portaria da SMFA. Artigo 32. É isento do IPTU o imóvel edificado e ocupado por entidade de assistência social ou de educação infantil sem fins lucrativos, regularmente registrada no respectivo Conselho Setorial, nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 8.291, de 2001. Parágrafo 1º. A isenção de que trata este artigo deverá ser requerida pelo interessado na forma e nos termos definidos em portaria da SMFA, produzindo efeitos em relação ao imposto devido a partir do exercício imediatamente subsequente. Parágrafo 2º. Poderá ser deferida a isenção do IPTU para o próprio exercício, caso comprovada inequivocamente a efetiva ocupação do imóvel edificado pela entidade requerente, na forma prevista no parágrafo 3º, bem como a utilização dele para o desenvolvimento das suas atividades na data da ocorrência do fato gerador neste exercício. Parágrafo 3º. O deferimento da isenção fica condicionado à comprovação da ocupação efetiva do imóvel edificado pela entidade requerente para o exercício das atividades vinculadas às finalidades institucionais, se for o caso, mediante vistoria. Parágrafo 4º. A administração tributária do município poderá solicitar da requerente a apresentação de outros documentos que julgar necessários para a comprovação da efetiva ocupação de que trata o caput.
Parágrafo 5º. O deferimento da isenção de que trata este artigo dispensa a apresentação de novo requerimento para os exercícios seguintes, sem prejuízo das obrigações estabelecidas em portaria da SMFA. Artigo 33. É isento do IPTU o imóvel adquirido por meio de programas públicos de financiamento habitacional de interesse social, por mutuário com renda familiar mensal de até 6 salários mínimos, consoante o disposto no artigo 10 da Lei 9.814 de 2010, cujo valor venal, observados os parâmetros previstos na Lei 9.795 de 2009, em 1º de janeiro do exercício ao qual se referir o lançamento, seja igual ou inferior ao valor previsto nos incisos 4º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9.814 de 2010, atualizado monetariamente pela variação do IPCAE até o mês de dezembro do exercício anterior, nos termos do artigo 14 da Lei 8.147 de 2000. Parágrafo 1º. A isenção de que trata este artigo deverá ser requerida pelo interessado na forma e nos termos definidos em portaria da SMFA até o dia 31 de outubro de cada exercício, com a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1º. O contrato original do financiamento, firmado com o agente financeiro, acompanhado de cópia para conferência pelo agente público municipal, podendo ser substituído, a critério do contribuinte, por cópia autenticada. Inciso 2º. Declaração informando: a linha A, não ser o mutuário, seu cônjuge ou companheiro proprietário, coproprietário ou promitente, comprador de outro imóvel. A linha B, possuir o imóvel objeto do financiamento, uso exclusivamente residencial. A linha C, possuir renda mensal familiar inferior a 6 salários mínimos no momento do pedido. Parágrafo 2º. A isenção de que trata esse artigo poderá ser aplicada, no máximo, por 5 exercícios, contados a partir do exercício seguinte ao da assinatura do contrato de financiamento ou da inscrição do imóvel no cadastro imobiliário, caso esta ocorra posteriormente à assinatura do contrato. Artigo 34. É isento do IPTU o imóvel incluído no Programa de Arrendamento Residencial, conforme disposto na Lei 9.010, de 30 de dezembro de 2004. Com tipo de ocupação exclusivamente residencial, cujo valor venal, observados os parâmetros previstos nos dispositivos e nos anexos da Lei 9.795 de 2009, em 1º de janeiro do exercício ao qual se referir o lançamento, seja igual ou inferior ao valor previsto na alínea A do inciso 2º do artigo 2º da Lei nº 9.010 de 2004, atualizado monetariamente pela variação do IPCAE até o mês de dezembro do exercício anterior ao qual se refere o lançamento, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.147 de 2000. Parágrafo 1º. A isenção de que trata este artigo deverá ser requerida pelo interessado na forma e nos termos definidos em portaria da SMFA, com a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1º. Declaração informando não ser o mutuário, seu cônjuge ou companheiro proprietário ou promitente comprador de outro imóvel, bem como afiançando a utilização, ocupação exclusivamente residencial do imóvel objeto do arrendamento. Inciso 2º. Cópia da matrícula do imóvel emitida há menos de 90 dias pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição do bem. Parágrafo 2º. No caso de imóvel não edificado, a isenção será concedida a partir do exercício seguinte ao da sua aquisição, devidamente comprovada por meio de registro efetuado na matrícula imobiliária. Parágrafo 3º. Cabe à Caixa Econômica o fornecimento de dados, serviços e informações referentes ao PAR, conforme portaria da SMFA. Artigo 35. É isento do IPTU e da TFAT o imóvel edificado pertencente a Estado estrangeiro, desde que utilizado exclusivamente para suas finalidades diplomáticas ou para a residência oficial do respectivo chefe consular de carreira, conforme disposto no artigo 9º-A da Lei 5.839 de 1990 e na Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Parágrafo 1º. A comprovação da propriedade será feita mediante a apresentação da matrícula do imóvel
emitida há menos de 90 dias pelo Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do bem. Parágrafo 2º. As isenções previstas neste artigo estendem-se ao imóvel de terceiros, cedido a qualquer título para representação consular de Estado estrangeiro, quando destinado exclusivamente às finalidades previstas no caput, devendo ser apresentada cópia do instrumento de cessão, acompanhada do documento original para conferência pelo agente público municipal ou, a critério do contribuinte, cópia autenticada que comprove a transferência do encargo financeiro relativo ao pagamento do IPTU e da TFAT, a representação consular e que esteja vigente na data da ocorrência dos respectivos fatos geradores, ou que contenha cláusula de indeterminação de seu prazo de vigência. Parágrafo 3º. Deverá ser apresentado o passaporte diplomático original do requerente, acompanhado de cópia para conferência pelo agente público ou, a critério do contribuinte, cópia autenticada, quando o imóvel for destinado à residência oficial do chefe consular de carreira. Parágrafo 4º. O deferimento das isenções de que trata este artigo dispensa, para os exercícios seguintes, novo requerimento em relação ao mesmo imóvel, desde que mantidas as mesmas condições que fundamentaram e determinaram a concessão. Artigo 36. É isento do IPTU o imóvel pertencente à associação profissional de magistrados não organizado na forma de sindicato, nos termos da Lei 10.832, de 17 de julho de 2015. Parágrafo 1º. A isenção alcança exclusivamente o imóvel de propriedade da associação utilizado para o desempenho de suas atividades estatutárias. Parágrafo 2º. A comprovação da propriedade será feita mediante a apresentação da matrícula do imóvel emitido há menos de 90 dias pelo Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do bem. Parágrafo 3º. O deferimento da isenção de que trata este artigo dispensa, para os exercícios seguintes, novo requerimento em relação ao mesmo imóvel, desde que mantidas as mesmas condições que fundamentaram e determinaram a concessão. Artigo 37. É isento do IPTU, até a data da concessão da respectiva certidão de baixa de construção, o imóvel situado no perímetro da operação urbana do Isidoro, previsto no anexo 31 da Lei 9.959, de 20 de julho de 2010, nos termos do artigo 59 das suas disposições transitórias. Capítulo 9. Da extensão do reconhecimento de imunidade. Artigo 38. Para extensão da imunidade do IPTU incidente sobre os imóveis que integram o patrimônio de entidades que tiveram esse benefício formalmente reconhecido pela administração tributária, será exigida, no ato da protocolização do pedido, a apresentação dos seguintes documentos comprobatórios de propriedade do imóvel. Inciso 1º. Contrato particular de promessa de compra e venda ou permuta. Inciso 2º. Escritura pública ou matrícula imobiliária no caso de compra e venda, permuta, instituição de direito real, doação ou dação em pagamento, separação amigável e divórcio. Inciso 3º. Formal de partilha em processo judicial de inventário ou determinação judicial autorizando a transferência do imóvel ou escritura pública no caso de sucessão hereditária. Inciso 4º. Decisão proferida pelo juízo competente no caso de transmissão decorrente de processo judicial. Inciso 5º. Matrícula imobiliária contendo o registro da alteração patrimonial no caso de composição ou alteração de capital social e patrimônio de pessoas jurídicas e fundações. Parágrafo único. A imunidade será estendida a partir do exercício seguinte em que for comprovada documentalmente a aquisição da propriedade pela entidade beneficiária requerente, observado o disposto no artigo 64 da Lei 5.641, de 1989. Capítulo 10. Da remissão do IPTU. Artigo 39. A remissão, total ou parcial, de débito relativo ao IPTU, com fundamento na incapacidade econômica do sujeito passivo, será concedida desde que o requerente comprove que a sua situação econômica não permite a liquidação do débito e alcançará apenas o saldo devedor existente na data do deferimento. Parágrafo único.
O requerente deverá observar as disposições contidas no Decreto 15.452, de 17 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o procedimento relativo aos pedidos de remissão de crédito tributário com fundamento no disposto no inciso 1º do artigo 1º da Lei 5.763, de 24 de julho de 1990. Artigo 40. Em caso de decretação de situação de anormalidade decorrente de precipitação pluviométrica ou outro fato da natureza que configure grave prejuízo material, econômico ou social, poderá ser concedida remissão parcial ou total ou devolução do valor nominal pago do IPTU, nos termos da Lei 9.041, de 14 de janeiro de 2005. Parágrafo 1º. A remissão concedida para o exercício em que ocorreu o incidente poderá estender-se para o exercício seguinte, quando comprovado que a extensão do dano ultrapassa o exercício. Parágrafo 2º. O valor da remissão será limitado ao valor do dano comprovado pelo contribuinte, não podendo ultrapassar o valor do IPTU do exercício. Parágrafo 3º. Nos casos em que o imóvel for de ocupação verticalizada, a remissão somente será concedida para as áreas efetivamente atingidas pelo evento natural. Parágrafo 4º. A remissão fica condicionada: inciso 1º, ao requerimento do contribuinte, no prazo de até 180 dias, contados da decretação da situação de anormalidade. Inciso 2º, a estar o imóvel inserido na área delimitada pelo decreto, que declarar a situação de anormalidade, conforme documentalmente comprovado pelas entidades responsáveis, pela Defesa Civil e pelo controle e fiscalização da ocupação urbana do município. Inciso 3º. A comprovação, por meio de laudo ou documento equivalentes dos órgãos da Defesa Civil do município, de que o imóvel sofreu o grave prejuízo a que se refere o caput, determinante para a remissão requerida. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá ser concedida a remissão de IPTU em casos de danos materiais graves decorrentes de precipitações pluviométricas ou outros fatos naturais, ainda que não tenha sido decretada situação de anormalidade, desde que o contribuinte apresente o requerimento de remissão no prazo de 180 dias contados da ocorrência do evento. Parágrafo 6º. Para fins do disposto no parágrafo 5º, a comprovação de que o imóvel sofreu o grave prejuízo em função de evento natural, informado se dará por meio de laudo ou documento equivalente da Defesa Civil do município. Parágrafo 7º. Caso o IPTU do exercício em que ocorreu o evento da natureza determinante da remissão já tenha sido pago, integralmente ou parcialmente, o contribuinte poderá solicitar a restituição do valor nominal recolhido. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo aplica-se a terceiros que, comprovadamente, estejam na posse do imóvel e tenham assumido o ônus financeiro advindo do recolhimento do tributo. Artigo 41. O indeferimento do pedido de remissão, por qualquer razão, não afasta a incidência de encargos moratórios sobre o valor dos tributos. Parágrafo único. A falta de apresentação da documentação necessária à instrução do pedido de remissão resultará no indeferimento do pedido. Capítulo 11. Da multa e dos juros. Artigo 42. No caso de parcelamento, o recolhimento intempestivo de qualquer das parcelas mensais dentro do exercício a que se refere o lançamento acarretará a incidência de multa e de juros previstos na legislação municipal. Capítulo 12. Do pagamento em débito automático. Artigo 43. O contribuinte que optar pelo parcelamento de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º poderá optar também pelo pagamento em débito automático, sendo que: inciso 1º, a solicitação de débito automático deve ser feita diretamente ao agente arrecadador, no qual o contribuinte mantenha conta, desde que o agente arrecadador seja credenciado pelo Poder Executivo para tal serviço. Inciso 2º. A autorização para débito automático continuará válida para os exercícios seguintes. Inciso 3º. O cancelamento da opção pelo débito automático deverá ser efetuado pelo contribuinte ao agente arrecadador, no qual mantenha conta, ou ocorrerá automaticamente se, pelo período de 90 dias consecutivos, não houver débito em conta. Parágrafo 1º.
A opção do débito automático não se aplica aos pagamentos à vista ou para os quais haja previsão de desconto por antecipação de parcelas. Parágrafo 2º. O comando para débito automático será enviado ao agente arrecadador todos os meses, mesmo que conste pagamento antecipado de parcelas. Capítulo 13. Da emissão da guia de pagamento. Artigo 44. A emissão e a disponibilização do documento de recolhimento e arrecadação municipal, DRAM, para pagamento do IPTU serão disciplinadas anualmente por meio de portaria da SMFA. Capítulo 14. Da inscrição em dívida ativa. Artigo 45. O crédito remanescente de qualquer parcela não quitada até a data prevista no parágrafo 4º do artigo 44 será inscrito como dívida ativa, computados, quando do pagamento, juros, multas e atualização monetária, calculados a partir da data estabelecida no caput do artigo 3º. Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2022, a atualização monetária e os juros de mora previstos no caput serão substituídos e calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, nos termos do artigo 13 da Lei 11.315, de 7 de outubro de 2021. Capítulo 15. Disposições finais. Artigo 46. Os valores a serem cobrados em cada exercício, obtidos a partir da atualização monetária dos valores aos quais se referem os artigos 4º, 5º, 25, 33 e 34, bem como as datas limites para o pagamento com desconto ou apresentação de reclamação contra o lançamento, e das taxas e contribuição que com eles são cobradas, previstas no artigo 7º, 8º e 16, serão divulgados anualmente por meio de portaria a ser editada pela SMFA, até o último dia útil de cada exercício. Artigo 47. Ficam mantidas, para fins da apuração do valor venal dos imóveis, as disposições do Decreto 13.824, de 28 de dezembro de 2009, que não conflitarem com as estabelecidas neste decreto, especialmente as previstas em seus artigos 1º a 16 e 39. O artigo 18-A do Decreto 14.252, de 12 de janeiro de 2011, passa a vigorar, acrescidos os seguintes parágrafos 1º e 2º. Artigo 18-A. Parágrafo 1º. Os valores dos indébitos a serem restituídos na forma do caput deverão ser atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, IPCA-E, divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, denominado IPCA-15. Parágrafo 2º. Para fins do cálculo da atualização monetária prevista no parágrafo 1º, deverá ser utilizada a variante percentual observada entre o IPCA-15, referente ao mês anterior ao do pagamento do indébito, com o mesmo índice referente ao mês anterior àquele em que será procedida a restituição. Artigo 49. Ficam revogados. Inciso 1º. O Decreto número 13.492, de 23 de janeiro de 2009. Inciso 2º. O Decreto 14.053, de 5 de agosto de 2010. Artigo 50. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, exceto o artigo 48, que entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018. Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte.